Nós estamos vivenciando o tempo do Advento, nos preparando para o nascimento de Jesus. Mas também o Advento nos prepara para a segunda vinda de Cristo. Vamos refletir sobre esse assunto agora no quadro Bons Conselhos. No nosso Bons Conselhos de hoje, nós vamos falar de forma mais aprofundada sobre a encarnação e a segunda vinda de Jesus Cristo. Para isso, vamos conversar agora com o Padre Darley Ferreira. Padre, muito obrigada pela disponibilidade em estar falando sobre essa temática para a gente, esclarecendo sobre esse tema que é tão relevante para a nossa igreja. Eu que agradeço, Joyce, pela oportunidade de conversar e ajudar os paroquianos, os fiéis da Igreja Católica, a reavivar esse conhecimento acerca dessa temática. Padre, o que diz a Sagrada Escritura sobre a segunda vinda de Jesus Cristo? Joyce e telespectadores, queridos irmãos e irmãs, a Sagrada Escritura, ela não pontua o tempo da vinda gloriosa de Jesus. Houve especulação, inclusive os discípulos, em Lucas capítulo 21, de 5 a 11, houve uma especulação quando Jesus falava da beleza do templo de Jerusalém e que depois tudo aquilo seria destruído. Eles perguntaram logo, e quando será tudo isso? Jesus, ele não responde diretamente, ele vai apontar justamente para a vigilância, quando ele diz, cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome. Quer dizer, o Senhor aponta sempre para um estado permanente de vigilância quanto a essa temática da vinda gloriosa. Padre, e o que seria estar vigilante, a todo momento, como Jesus bem colocou? O estado permanente de vigilância, Joyce e demais irmãos e irmãs que nos acompanham, é em relação à nossa própria vida. Nós precisamos diariamente fazer uma revisão de vida, da nossa postura, da nossa relação conosco, na nossa relação com Deus e a nossa relação com o próximo. Então, esse estado permanente é em relação a isso. Como não sabemos o dia nem a hora da vinda do Senhor, não há outra forma de se preparar senão todos os dias estar atento à nossa convivência humana, à nossa relação com Deus, à nossa relação conosco, à nossa relação com o próprio mundo, para que a gente não se deixe atrair pelas coisas do mundo e nos desviar desse propósito de estar em sintonia com o Senhor, para que quando Ele chegar, estejamos realmente prontos. Padre, e quais são as práticas que nós cristãos podemos fazer ao longo de todo o ano para permanecer nesse estado de vigilância, como diz Jesus? Joyce, uma das práticas que nos dá uma abrangência da nossa própria vida é a oração. Se nós temos uma prática de oração pessoal, constante, não aquela oração rasa, mas aquela oração mais profunda, mais íntima, em que nós ali colocamos a nossa vida diante de Deus e aí temos a oportunidade de ouvir o próprio Senhor. Então Ele vai certamente nos apontando a direção para a nossa vida pessoal, para ver onde nós precisamos melhorar. Então a oração pessoal é uma prática que nós sempre precisamos mantê-la. Uma outra prática é a relação com as pessoas. Por que a gente fala da relação com as pessoas, uns com os outros? Porque a convivência, ela é sempre espinhosa. Nós temos discordância no convívio, seja na família, seja no grupo de trabalho. Geralmente as opiniões, a gente vai ter elas contrárias. E quando nós, mesmo ferindo alguém, mas que tenhamos a abertura do coração para a reconciliação, isso é uma prática eficaz nesse processo de expectativa para a vinda do Senhor. A prática da caridade, do amor fraterno, a prática de cuidar do outro, seja daqueles que convivemos no dia a dia, mas das pessoas pobres, das pessoas carentes, que precisam do nosso apoio, da nossa colaboração, da nossa ajuda material mesmo falando, mas também tem ajuda espiritual em que muitas pessoas precisam de bons conselhos, de orientação espiritual para poder se firmarem na vida cristã, na fé em Jesus.
Padre, e como a encarnação e a vinda gloriosa de Cristo é vivida durante o Advento? Joyce, é importante a gente lembrar que vivemos no tempo da igreja. Qual é o tempo da igreja? É o tempo que decorre desde a Páscoa até a vinda gloriosa de Cristo. E aí, nesse interim, já são 2000 anos. Nesse tempo, nós celebramos os mistérios da nossa fé. E um dos mistérios centrais da nossa fé é justamente a encarnação do Verbo Divino. E aí é claro que nós precisamos, como membros da igreja, que é o corpo de Cristo, como vocacionados pelo batismo, cada um no seu estado de vida, né, os leigos, os casados, os consagrados, os religiosos, religiosas, os diáconos, os padres, os bispos, todos nós, que cada um possa exercer a sua função, a sua missão, a sua vocação, tendo em vista o crescimento do reino, a edificação da vida humana nesse próprio reino. Então isso é fundamental para que nós nos preparemos melhor para celebrar o mistério da encarnação do Verbo. E aí é importante mais ainda ficar atento para que nós, como cristãos, não sejamos atraídos pelas propostas do mercado consumista nesse período de Advento, que a mídia, antes mesmo da igreja já iniciar o tempo do Advento, a mídia já começou a divulgar a propaganda em relação aos enfeites de Natal, né? Então, assim, a gente não ficar fisgado ou seduzidos por essas propagandas do consumismo, porque para muitos o Natal só é bom se tiver dinheiro para gastar. E aí a gente tira a centralidade, porque a centralidade do Natal não é o consumo, o comprar, mas é Cristo que veio para salvar a humanidade. Então é importante esse comportamento. E em relação à vinda gloriosa de Cristo, retomando o que já foi falado, essa preparação ela é constante. E no Advento, se a gente observa, desde o primeiro domingo até o dia 16, a liturgia da palavra vai apontar justamente para esse estado permanente de vigilância, de cuidado, de olhar a vida interior. Como está a minha vida interior? Como está a sua vida interior? Né? Então é importante observar esse detalhe para que nós não compreendamos que a vida ela se resume neste mundo, nessa vida terrena. E na verdade não é. Nós vivemos aqui mais com a perspectiva e a esperança, né, da vinda gloriosa de Cristo e sobretudo para o encontro definitivo com Ele. Então é fundamental observar a liturgia da palavra desse tempo do Advento, do primeiro domingo até o dia 16, que aponta para essa direção da vinda gloriosa do Senhor. E do dia 17 ao dia 25, a liturgia da palavra vai apontar justamente para o mistério da encarnação do Senhor, que se encarnou há 2000 anos, e aí ao encontro, né, divino com a humanidade. E esse encontro é renovado anualmente nesse período natalino, e que nós precisamos, né, estar bem espiritualmente com o nosso semelhante, o nosso próximo, para que essa celebração ela produza frutos em nossas vidas. Padre Darley, gostaria mais uma vez de agradecer a sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. Muito obrigada pelos esclarecimentos, né? Falar sobre essa temática que é tão relevante para nós cristãos, para a nossa igreja. Eu que agradeço, Joyce, a oportunidade de falar nessa temática, porque à medida que nós falamos, nós automaticamente vamos assimilando, encarnando na vida essa necessidade de realmente estar preparado e compreender melhor esses dois mistérios, o da encarnação e o da vinda gloriosa. Espero que os nossos telespectadores, os membros das nossas comunidades, possam realmente abrir o coração à vida para viver bem esse tempo do Advento, se preparar bem para reviver esse tempo do Natal que se aproxima, tendo sempre em vista aquela orientação da igreja que nós devemos evitar os excessos das festanças,
das comemorações, das bebedeiras, das comidas, quer dizer, evitar os excessos, mas que tenhamos um coração sensível para viver o essencial nesse tempo e assim compreender a nossa relação com Cristo.